Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Caro telespectador do Mensagem de Esperança, é um prazer estarmos falando novamente com você acerca do assunto que temos tratado durante esse trimestre, do livro de Levítico, a quarta lição que estudaremos neste domingo. Ela terá como tema a função social dos sacerdotes, que além da mediação e dos sacrifícios, também foi incumbido por Moisés para que os sacerdotes exercessem as funções clínicas, funções sanitaristas e também funções jurídicas. E como um grande mal da época, a lepra, os sacerdotes, sempre que alguém se apresentava com algum dos sintomas de lepra, deveria encaminhar-se ao sumo sacerdote para ser examinado, diagnosticado o mal. Se fosse constatada a doença, o enfermo era imediatamente separado da comunidade para evitar uma epidemia. Esse sacerdote era limitado, uma vez que não existia cura para a lepra. Cabia ao sacerdote inspecionar e diagnosticar os leprosos, e era uma função mais preventiva do que curativa. Somente Deus podia, milagrosamente, extirpar a lepra de um doente. Então nós vemos no capítulo 8 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, o evangelista Mateus diz que, descendo Jesus do monte, aproximou-se dele um leproso e disse: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, tocando-o, disse: quero, fique limpo. Então tem determinadas tarefas que só Deus pode fazer. O texto também narra, 2 Reis, no capítulo 5, a cura de Naamã, e Jesus honrando a fé de uma garota que havia sido levada cativa após uma excursão da Síria em Israel. E essa menina, ela fala para a esposa de Naamã que se o meu senhor, ela se referia a Naamã, se o meu senhor estivesse diante de um profeta que está lá em Samaria, ele oraria e meu senhor seria curado. E Deus honra a fé daquela menina. E uma coisa que nos chama a atenção é que crente é crente em qualquer lugar do mundo. Aquela menina estava com problemas, tinha sido tirada da sua parentela, estava numa pátria distante, mas desejou o bem daquele homem. E o desenrolar do texto mostra que Naamã vai até Israel e sai dali curado para a glória de Deus. O segundo ponto da lição fala de funções sanitaristas. O sanitarista é um especialista em saúde pública. Sua função é basicamente preventiva. Manter a cidade livre dos focos de doença e infecções é o seu trabalho prioritário. Nesse sentido, cabia aos sacerdotes inspecionar as casas e roupas de Israel. E Deus advertiu solenemente aos israelitas se aguardarem da praga da lepra, pois a doença abria a porta para outras enfermidades e moléstias. Por isso a lepra tornou-se um dos símbolos mais fortes do pecado. O profeta Isaías, ele começa no seu livro, no primeiro capítulo, no versículo de número 6, dizendo que da planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. A parte A do versículo, ele estava falando exatamente dessa herança maldita que é o pecado que a humanidade carrega. Lá no capítulo 59, o profeta disse que a mão do Senhor não estava encolhida e nem os seus ouvidos agravados, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, dizia o profeta, faz separação entre vós e o vosso Deus. Havia também uma função para o sacerdote, que era a função jurídica. Ele funcionava como um advogado nas causas de preservação do povo judeu. E o livro de Levítico apresenta várias disposições jurídicas a fim de proteger a família, a propriedade privada e principalmente a vida humana. Nesse sentido, o sacerdote atuava também como juiz. Nós vemos no livro de Esdras Bento, Família no Antigo Testamento, ele falando de uma outra classe de sábios. Não era qualquer um, eram pessoas que Deus levantava para que também ele
atuasse nessas disposições jurídicas. Eles ficavam às portas da cidade e a ele convergiam as pessoas com essas pendências para serem resolvidas. Uma outra característica que envolvia o sacerdote era a proteção da família, com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar. O Senhor, por intermédio de Moisés, ele proíbe aos israelitas o sacrifício infantil, relações sexuais incestuosas, o abuso sexual doméstico e a exposição das filhas à prostituição, a homossexualidade e a bestialidade. A proteção da propriedade privada, porque essa terra que os israelitas tinham, ela não era uma propriedade definitiva deles. A Bíblia diz no Salmo 24 e no verso 1, do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. E Deus disse que a terra não seria vendida perpetuamente. Ele diz, porque toda a terra é minha. Então Deus tinha um cuidado todo especial também com a terra, porque em 6 anos eles trabalhavam a terra. Lá em Levítico 25 e versículo 3 e 4, diz que eles trabalhariam a terra em 6 anos e no 7º ano a terra descansava. Seria o ano sabático para descanso da terra. O outro ponto é a proteção da vida. Moisés autorizou, mandou, determinou que ao construir uma casa, em Deuteronômio 22 e no versículo 8, se botasse uma proteção para que acidentalmente alguém não se projetasse, não caísse dessa casa e o dono da casa fosse culpado dessa morte. E ainda Deus mandou que se construísse as cidades de refúgio para que o homicida que matasse dolosamente e o homicida que acidentalmente matasse, para esse a cidade servia de refúgio, porque o que matasse dolosamente, essa lei determinava que também fosse morto. Mas a cidade de refúgio, ela tipifica a proteção divina, a preocupação divina para que o inocente não morresse. Então todo esse material que nós falamos aqui resumidamente, por causa da exiguidade do tempo, será de forma minuciosa estudado nesse domingo pela manhã, e você, caríssimo ouvinte da Palavra de Deus, é o nosso convidado e nos dará muito prazer estar conosco nos domingos pela manhã, não somente para estudarmos essa lição, mas todo esse material que temos durante esse trimestre. Deus abençoe a você com ricas bênçãos do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém.